mais uma vez aqui juntos para receber a palavra de Deus que será ministrada neste momento. Neste momento estarei lendo a palavra de Deus aqui para a nossa reflexão desta manhã. O texto que eu vou ler está em Apocalipse 16, 15. 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes para que não ande nu e veja a sua vergonha. Então nós estamos dentro de um versículo do capítulo 15, do capítulo 16 de Apocalipse, que fala da breve vinda do Senhor Jesus e manda que nós possamos vigiar e guardar as nossas vestes para que não andemos nu e as pessoas vejam a nossa vergonha. Esse nu aqui é espiritualmente falando. O tema da mensagem é este: o mundo será surpreendido com a volta de Jesus. O mundo será surpreendido com a volta de Jesus. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, na sua volta, ele deixará os céus, o trono da sua glória, em direção à terra. E nessa sua vinda, Jesus vai se encontrar com a sua igreja nos ares, além das nuvens, para que a igreja possa entrar em união com o Senhor. Portanto, nesta vinda de Jesus, a igreja vai ser levada pelo Espírito Santo até os ares para encontrar com o Senhor Jesus. Esse será o arrebatamento da igreja, que acontecerá antes da grande tribulação, antes de Jesus ser visto nas nuvens. O apóstolo Paulo falou de 3 céus, em 2 Coríntios 12, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então, para nós entendermos bem, antes de entrar diretamente na mensagem, o primeiro céu que a Bíblia se refere, aliás, o 3º céu que a Bíblia se refere, é o céu do trono da glória de Deus. É o céu da glória. O 2º céu é o céu das galáxias, aonde o olho humano não pode alcançar. E o primeiro céu é o céu dos pássaros, ou o céu das nuvens. Isso cientificamente conhecido. E Jesus sairá do seu trono de glória no céu das galáxias, onde o olho humano não pode ver. Ele se encontrará com a sua igreja de maneira invisível para o mundo. E ali Jesus permanecerá com a igreja na festa das bodas do Cordeiro e também na realização do tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos crentes salvos. E enquanto a igreja estará festejando com Jesus lá na glória, a festa das bodas, o mundo estará aqui em choro e lamento pela oportunidade perdida de não ter ouvido a palavra de Deus e ter sido arrebatadas essas pessoas no arrebatamento da igreja. Aqui na chamada grande tribulação, aonde o anticristo estará reinando, dominando, com mão de ferro, tomado pelo espírito maligno de Satanás, incorporado diretamente por Satanás. Na verdade, Satanás estará governando através do anticristo, do homem anticristo, filho da iniquidade, que estará governando sobre o mundo. Mas esse anticristo, ele só vai ser manifestado ao mundo depois do arrebatamento da igreja. Os seus obreiros da iniquidade já estão em operação no mundo. Nós estamos vendo aí todo o sistema do anticristo sendo implantado no mundo. O mundo está sendo preparado para a revelação do anticristo. Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo, que a igreja não subirá antes da vinda do anticristo, ele está falando do surgimento do anticristo nas suas ações aqui no mundo. Mas ele deixa bem claro no capítulo, se nós observarmos, que o anticristo se manifestará após
a subida do Espírito Santo com a igreja. Antes de subir o Espírito Santo com a igreja, o anticristo não se manifestará. Portanto, o arrebatamento será antes da grande tribulação, da revelação do filho da iniquidade, do homem da iniquidade, conhecido como anticristo através da Bíblia. Portanto, esse arrebatamento será repentino, será sem chance para aqueles que estão fora do preparo de Deus. Eles não têm chance. Quem não estiver preparado por Deus vai ficar aqui na terra. Mas os que estiverem preparados vão subir, porque nasceram de novo, o seu nome está escrito no livro da vida, foi registrado no céu, e Deus vai chamar todos que estão registrados no céu, que nasceram na operação do Espírito Santo. Ele vai chamar todos que nasceram, que tiveram a experiência do novo nascimento. Portanto, quem tem a experiência do novo nascimento, quem nasceu de novo, tem seu nome escrito no livro da vida, foi selado com o Espírito Santo, é morada de Deus, esses vão subir para a glória na vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus será uma só. Não haverá duas vindas, uma para arrebatar a igreja e outra para se revelar ao mundo. Não, é uma vinda só. Nessa sua vinda, ele vai arrebatar a igreja dele. A volta de Jesus é certa. Todos os salvos, mortos e vivos, vão ser arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, que estivermos vivos, aguardando Jesus na sua vinda, estivermos vivos, nós vamos ser transformados no corpo de glória e vamos, então, ao encontro do Senhor nos ares. Então, a volta de Jesus é certa. Haverá aqueles que vão subir e haverá aqueles que vão ficar. Portanto, vamos estar atentos a esta realidade, porque enquanto a igreja estará lá, além das nuvens, nos ares, no céu das galáxias, que a gente não sabe a dimensão, então, enquanto estará festejando a união com Cristo, o mundo estará aqui chorando, ele lamentando, debaixo do governo do anticristo, na grande tribulação, onde muitos vão desejar não terem nascido, não terem existido. Mas para você que tem essa esperança, é salvo, e que realmente ama Jesus de todo o coração, e que está aguardando com alegria este momento, pode ter certeza que será um momento de glória para todos nós que assim vivemos. Então, o primeiro ponto desta mensagem é: o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Esse é o primeiro ponto. Ele diz: eis que venho como ladrão. O ladrão não avisa a hora que vai entrar na casa, o ladrão não avisa o momento. E Jesus deixou bem claro, dizendo: eis que venho como ladrão. O dia e a hora ninguém sabe, disse o Senhor Jesus quando estava como homem aqui na terra. É claro que ele hoje, ele sabe, porque ele é o Deus todo glorioso, todo poderoso, e ele sabe o dia que vem buscar a sua igreja. Só não revela ao homem, mas deixou os sinais para que nós estejamos atentos, sabendo que a nossa redenção eterna está próxima. Portanto, Jesus virá no momento que ninguém espera. A volta de Jesus será repentina. Será repentina a volta do Senhor Jesus. As pessoas não estarão esperando, o mundo não estará esperando a volta de Jesus acontecer. A vida estará normal. As pessoas estarão trabalhando, estarão nos seus lazeres, estarão nas suas atividades do trabalho, estarão nas atividades em casa, a vida estará normal. De repente, Jesus voltou. A volta de Jesus não vai ser calculada pelo homem e não vai ser prevista e nem vista pelo homem aqui na terra. Só quem vai ver a vida de Jesus Cristo antecipada é a igreja, porque ela vai ao encontro do Senhor nos ares. Ela vai ouvir o chamado de Cristo e vai ao encontro do Senhor nos ares. Portanto, estejamos atentos, porque a volta de Jesus será uma volta repentina, como o exemplo da parábola das 10 virgens. 5 sábias, prudentes, e 5 loucas, insensatas, que não levavam a vida espiritual a sério, que não viviam para Deus, viviam uma religiosidade, né, na sua caminhada, não tinham uma experiência de salvação, de vida com Deus. Então,
nós podemos ver nessa experiência das 10 virgens, que foi momentânea a volta de Jesus, está em Mateus 25, de 1 a 13. Foi de repente, não estavam esperando. As virgens sábias estavam no desejo, na esperança e na alegria que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas não sabia o momento. E de repente Jesus voltou. As virgens prudentes levaram consigo o azeite, levaram o azeite na lâmpada, que é a palavra de Deus, e levaram o azeite consigo nas suas vidas, as virgens prudentes. Já as virgens loucas levaram o azeite só da lâmpada, que é a palavra de Deus, mas não levaram o azeite consigo. Então, o azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou esta palavra, inspirou a Bíblia. O Espírito Santo está presente na Bíblia Sagrada. E também deve estar presente nas nossas vidas. E ele está presente, morando na vida daqueles que um dia creram, reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador e se rendeu a Jesus Cristo, assim abrindo seu coração para ele entrar e fazer a obra regeneradora na sua vida, na minha vida, como fez. Então, esses estão esperando, não sabem o momento, mas estavam preparados. As virgens loucas estavam despreparadas, porque quem nos prepara é Deus, não é nós. É o Espírito Santo que nos prepara, nos convencendo do pecado, nos salvando, nos dando nova vida, e escrevendo nosso nome no livro da vida, e morando dentro de nós. Então, esses que têm o Espírito vão subir. As virgens loucas não tinham o Espírito. Apesar que essas virgens loucas, que se aplicam àqueles que estão na igreja, e que não são virgens de coisa nenhuma, são loucos, esses não vão subir e não vão poder participar do arrebatamento porque não deram ouvido à palavra de Deus. Mas, na verdade, esse texto aqui de Mateus 25, quando fala das virgens loucas, está falando de Israel. Israel tinha a palavra de Deus. Israel tem a palavra de Deus. Israel é a outra virgem que vive um momento de loucura, porque não ouve a voz do Evangelho, porque não aceita o Messias como Salvador. Se nós formos lá para Eclesiastes, capítulo 5, se eu não estiver enganado, que fala que o noivo bateu a porta e a virgem, ali a noiva, não abriu a porta. Se nós olharmos para a Bíblia não chama pecador de virgens. A Bíblia chama somente Israel de virgem e a igreja de virgem. Portanto, se refere a Israel, parte dessa parábola que representa as virgens loucas, que é Israel na sua loucura, desprezando o Messias. Mas também se aplica àqueles que se consideram virgens dentro da igreja, se consideram igreja, mas não são a igreja, não é a igreja. Então, esses são loucos também que não participarão do arrebatamento da igreja. Portanto, Jesus voltará muito em breve. E a Bíblia diz aqui que será no abrir e fechar de olhos acontecerá o arrebatamento. Diz aqui, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que lhes digo, um mistério. Nem todos que dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E eu pergunto para você, você está preparado para esta hora do arrebatamento? Onde as sepulturas se abrirão para liberar aqueles que morreram em Cristo, e os vivos serão transformados para subir ao encontro de Cristo, todos juntos. Você ainda está diante de uma grande oportunidade, da oportunidade do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento. Não deixe passar esta chance. Não deixe para depois o assunto tão urgente da sua salvação. É urgente o assunto da sua salvação. Aproveite a oportunidade. Como diz aqui o escritor aos Hebreus, Hebreus 2, 3, Hebreus 4, de 1, Hebreus 4, 1, 2, 6 e 7, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-lhe confirmada pelos que ouviram. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Esse descanso é Cristo.
temamos que algum de vocês pense que tenham falhado. Paulo, o escritor aos Hebreus falando, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que ouviram. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece uma outra vez um determinado dia, que é o dia do arrebatamento, o dia do descanso eterno, chamando hoje, mostrando que é hoje, somente o dia que temos, o tempo que temos, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Então, não podemos desprezar a grande salvação que Deus nos deu. Segundo lugar, segundo ponto, no arrebatamento da igreja ocorrerá o tribunal de Cristo e a festa das bodas do Cordeiro. Então, esse tribunal de Cristo é para os crentes. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:1. E também diz em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não entrará em juízo. Nós já fomos julgados pelas palavras que ouvimos, pela palavra de Deus. Já fomos absolvidos por ela. Portanto, o arrebatamento, nesse arrebatamento que Jesus vai descer lá do seu trono de glória, em direção à terra, ele vai se encontrar com a sua igreja nos ares. Como diz Paulo em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que haverá o arrebatamento de vivos e mortos em Cristo Jesus. Portanto, esse arrebatamento é uma realidade que não pode ser negada. E Cristo, nesse arrebatamento, quando se encontrar com a igreja dele, que houver aquela união da igreja com Cristo, aí sim vai haver, Jesus vai chamar-nos, todos nós salvos, para a prestação de conta das obras que ele nos confiou, que realizamos para ele. Não é o julgamento da nossa pessoa, é o julgamento das obras, para sermos recompensados, para recebermos os chamados galardões de Deus. E a Bíblia diz que alguns desses que estão salvos, nós que estamos salvos, não vão receber galardão algum, porque fizeram a obra com outro sentido, com outros pensamentos, por outros objetivos. E por isso as obras não valerão, serão queimadas no fogo. E eles serão salvos como pelo fogo, porque não fizeram a obra de Deus com amor e pelo propósito correto. Mas aqueles que fizeram com amor, com o propósito correto de glorificar a Deus, esses vão receber o galardão de Deus. Pois diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nós vamos comparecer perante Cristo para ser julgado as nossas obras. Após o julgamento das obras, haverá a ceia das bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse, capítulo 19, que diz assim, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. A sua esposa já se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Disse-me ele, escreve, bem-aventurado os que têm sido chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Portanto, as bodas do Cordeiro é para a igreja. A igreja vai participar das bodas do Cordeiro lá entre as nuvens, além das nuvens, nos ares, quando Cristo encontrará com a igreja. E depois dessa ceia, depois de tudo isso, Jesus terminará de descer
com a sua igreja, porque ele já está descendo com a cidade, com a Nova Jerusalém, com seus anjos, com todo o seu exército, com a Nova Jerusalém, para ser implantado o seu reino aqui na terra. E após, então, este evento das bodas do Cordeiro, haverá, então, a descida de Jesus Cristo à terra. Ele não vai arrebatar a igreja e voltar para o céu, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Ele acabará de descer, porque ele está vindo em direção à terra. Então, após este evento do arrebatamento, Jesus acabará de descer à terra com a igreja e seus anjos. Está em Apocalipse 19, versículo 11, 19 a 21, que diz assim: vi o céu aberto e um cavalo branco. O que estava montado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça estava muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém que ninguém sabe, senão ele mesmo. Vestia uma capa imersa no sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Por que imersa no sangue? Porque ele derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário. Vestia uma capa imersa no sangue, é o que diz. Os exércitos que estão no céu seguiram-no, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele as regerá com uma vara de ferro. E ele é o que pisa o lagar do vinho, do furor da sua ira, do Deus Todo-Poderoso. Ele traz sobre a sua capa e sobre a sua coxa este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi a besta e os reis da terra fazerem guerra àquele que estava montado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fez os milagres diante dela, com os quais seduziu aos que receberam a marca da besta e que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da